Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fred Amaral, eu sou fundador da Lerian. A gente se propõe a construir core bancário aqui no mercado brasileiro e em outros mercados também. Mas hoje eu não quero falar sobre Lerian. Hoje em específico é dia 3 de julho e essa semana foi uma semana bastante complicada aqui para o mercado brasileiro, em específico o mercado de pagamentos, o mercado de fintechs, por conta desse ataque hacker que aparentemente começou a acontecer de domingo para segunda. A gente ainda não tem números, a gente, enfim, tem muito boato, tem muita coisa acontecendo, tem muita gente falando algumas coisas que, enfim, a gente não sabe se é verdade ou não, mas aparentemente o ataque conseguiu extrair alguma coisa em torno de R$ 1 bilhão de contas de diversas entidades reguladas. E eu queria colocar um pouco de luz, né, sobre como que funciona, como que o sistema de pagamentos aqui no Brasil ele funciona, quais são os seus principais agentes. É óbvio que eu não vou entrar num detalhe extremamente técnico, eu quero tentar fazer desse vídeo aqui algo um pouco mais didático para a população em geral e principalmente para as comunidades que não são necessariamente comunidades de produto, de operações e de engenharia, né? E aí dá um pouco de luz também sobre essas diversas siglas que a gente tem hoje no mercado que estão saindo na mídia, né? Então, eu tô com o meu iPad aqui, eu tenho uma facilidade maior de ir desenhando e falando com vocês, então eu queria, enfim, que vocês viessem comigo aqui numa jornada que vai ser uma jornada, prometo, rápida, mas que eu espero que coloque luz sobre vários pontos aí para vocês, né? Então, para a gente poder começar, como que funciona, né, essa interação entre Banco Central, o que que é essa sigla que, enfim, saiu na mídia, PSTI, o que que significa isso, o que que é uma rede de sistema financeiro nacional, e como que os agentes do mercado, né, seja um banco, uma instituição regulada banco, seja uma instituição de pagamento, uma sociedade de crédito direto, que são os dois tipos de instituição que, quando a gente fala de fintechs, são as mais comuns, né, de serem autorizadas. Como que tudo isso funciona, né? E aí eu queria desenhar um pouco aqui com vocês, tá bom? Então, para a gente poder começar, né, a gente tem o Banco Central e, enfim, o Banco Central, ele tem esse nome, não é à toa, né? Eu costumo dizer, toda vez que eu falo sobre o assunto, eu costumo dizer que ele é o banco dos bancos, né? Ele, efetivamente, quando uma entidade regulada se autoriza, óbvio que existem, de novo, né? Eu não quero que ninguém seja pique aqui, do tipo, não é exatamente assim. Eu estou tentando, enfim, simplificar as coisas. Mas quando uma entidade ela passa a ser regulada, ela é autorizada, né, pelo Banco Central, imagine que essa entidade ela passa a ter uma conta, efetivamente, tá? Para poder guardar os seus fundos, né, dentro do Banco Central, tá? E então isso significa que quando a gente fala de instituições extremamente grandes, como o Itaú, como o Bradesco, como o Santander, todas essas entidades elas têm uma ou mais contas lá dentro do Banco Central, cada uma dessas contas para uma finalidade específica, né? E o Banco Central, do ponto de vista prático, óbvio que ele tem mecanismos para poder, enfim, conseguir entender qual que é o volume de depósitos, o volume de investimentos de cada um dos portadores, pessoas físicas e pessoas jurídicas que estão debaixo desses bancos, mas de uma maneira geral, o que o Banco Central ele consegue avaliar é o montante que cada uma dessas instituições tem de maneira agregada, né? Então, quando o Banco Central ele avalia qual que é o montante de liquidez, né, ou eventualmente de não liquidez, né, é, compulsório e etc., de cada uma das instituições, ele está avaliando aqui qual que é o montante em geral que o Itaú tem e que por consequência é fruto de que diversos clientes ali estão guardando montantes, estão guardando depósitos, estão guardando investimentos dentro do Itaú. Mesma coisa Bradesco, mesma coisa Santander e mesma coisa uma fintech, tá? Seja uma fintech instituição de pagamento, uma sociedade de crédito direto, é exatamente a mesma coisa. E todas as vezes que eu aqui, por exemplo, Fred Amaral, eu quero fazer um depósito para um amigo meu, eu estou numa instituição de pagamentos, eu estou numa instituição regulada Santander, e eu quero mandar um Pix para um amigo meu no Itaú. Óbvio que no final do dia o que vai acontecer é que vai ser feito um débito aqui na minha conta e vai ser feito um crédito na conta do meu amigo no Itaú, né? Mas do ponto de vista do Banco Central, o que acontece é que se a gente tem um Itaú aqui e a gente tem o Santander, o débito, na verdade, é feito entre estas contas, tá? Entre as contas que as instituições têm dentro do Banco Central, né?
Enfim, o Banco Central, então, ele acaba tendo, e isso acontece desde 2002, né? Desde o início do SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiro, que para nós, enfim, foi efetivamente a colocada do Brasil na inovação e, enfim, na vanguarda do que existe do ponto de vista de mercado financeiro. Esse mecanismo, né, de liquidação intrabancária, ele existe desde 2002, né? Em particular, para quem tiver interesse depois de procurar, a gente usa uma sigla que se chama RTGS, né, que é Real Time Gross Settlement. Então, basicamente o que está dizendo? Né, a liquidação bruta em tempo real dos montantes que são transferidos entre instituições, seja depositários, seja instituições em particular, são feitas em real time, né, são feitas em tempo real. Né? E isso, assim, parece simples hoje, mas imagina que isso existe desde 2002, tá? Então já foi um avanço gigantesco e efetivamente foi o que colocou o nosso mercado financeiro, o nosso sistema financeiro na vanguarda, né? Pix é a mesma coisa, né? Então não são só, não é somente SPB, né? Quando a gente fala SPB, para quem não conhece tanto, basicamente pensa em TED, né? Então não é só para TED, né? A gente também tem o mesmo mecanismo para Pix, só que Pix, de certa forma, levou essa liquidação bruta em tempo real, assim, para um outro patamar, né? O que antes a gente tinha de controles do ponto de vista de TED para que essa liquidação acontecesse, como por exemplo salvaguardas de cabine, salvaguardas de tempo e etc. O Pix, até mesmo por conta do propósito dele, né, de ser algo que, enfim, seja utilizado inclusive na boca do caixa, né, na boca do ponto de venda. Eu estou ali no supermercado, estou com as minhas compras e eu não quero usar o meu cartão, eu quero, enfim, passar um Pix para aquele supermercado. Até mesmo por conta desse propósito, que é um propósito, então, não somente de transferência de fundos, mas também de pagamento, né? O Pix levou isso, enfim, para outro patamar. Então, essa liquidação, ela aumentou muito de velocidade, né? E ela efetivamente continua acontecendo entre as instituições. Então, se eu estou falando, obviamente, de dois depositários dentro de uma mesma instituição, usando o meu exemplo aqui dentro do Itaú, esses depósitos acontecem dentro do próprio mecanismo do Itaú, né? Dentro da própria instituição do Itaú. Agora, quando a gente tem um depositário Itaú mandando alguma coisa, mandando um Pix para uma entidade segregada, um Santander, por exemplo, aí essa liquidação acontece em tempo real, no nível do Banco Central. Né? Mas beleza, Fred, por que você está contando toda essa historinha? Porque eu acho que é importante vocês entenderem que desde 2002 a gente tem um órgão regulador que consegue enxergar todas essas movimentações que estão acontecendo intraday, durante o dia, entre os diferentes agentes do mercado, em tempo real. Tá? Então, 2002 com TED, 2020 adiante com Pix. E, enfim, isso é uma baita evolução, como eu comentei, para o ponto de vista do sistema financeiro, transforma as coisas, faz com que as coisas movimentem-se muito mais rápido, mas também tem os seus riscos, né? E o ponto aqui não é discutir se a gente deveria avançar ainda mais ou não, porque eu acho que, enfim, a gente não pode ser contra a inovação, a gente tem sim que elogiar o trabalho que o Banco Central tem feito, que, putz, completamente fora de série. Mas eu acho que a gente também tem que fazer uma avaliação do que essa inovação acaba trazendo, né, para o mercado como um todo. Mas continuando aqui no meu desenho, né, a gente tem então o Banco Central, com todas as contas das instituições reguladas, e aí a gente tem as instituições reguladas efetivamente, né, independente de qual tipo de instituição que você no final, todas essas instituições, elas estão conectadas com o Banco Central por meio do que a gente chama de RSFN, né, que é a sigla para Rede do Sistema Financeiro Nacional. Né? Então, uma instituição para poder se comunicar com outra, inclusive isso é uma regra, né, do ponto de vista de manual de redes do sistema financeiro, uma instituição para poder se comunicar com outra precisa se regular, precisa se comunicar por meio da RSFN e também as instituições, para se comunicarem com o Banco Central, precisam passar por meio da RSFN. Né? E aí a gente entra na sigla que tanto a gente ouviu aí ao longo dessa semana, que é a sigla PSTI. Né? O que é o PSTI? Primeiro, PSTI significa Provedor de Serviço de Tecnologia da Informação, né? E não é uma entidade regulada, tá? Ela é supervisionada e autorizada, mas sim, para você, no final do dia, ser um PSTI, né, um provedor de serviço de tecnologia da informação, você precisa ter uma autorização
formal do Banco Central, que vai averiguar todas as suas, de acordo com o manual que ele coloca no mercado, né? Vai averiguar todas as suas capacidades para poder prover esse serviço. A RSFN é uma rede privada, né? Ela é gerenciada, portanto, pelo Banco Central. E é uma rede privada, ela é segregada da rede mundial de computadores, segregada da internet, embora a gente possa ter pontos de conexão, mas é uma rede segregada para poder ser participante. Você precisa, então, se conectar por meio de um PSTI, caso você seja uma instituição regulada, você pode se conectar por meio de um PSTI, como também você pode se conectar na RSFN de maneira direta, né, sendo você uma entidade regulada. Então, para a gente poder colocar isso daqui no nosso desenho, né, vamos supor que a gente tem uma entidade X aqui, que ela é um banco grande, né? Poxa, talvez ele exista, esse banco exista, inclusive, antes, né, do advento dessa entidade autorizada chamada PSTI. Né? Então ele já tem uma conexão lá direta com o Banco Central. A gente tem um outro banco Y, que também tem uma conexão direta com o Banco Central. Mas a gente tem uma instituição A, uma instituição B, uma instituição C, que são Fred, necessariamente essas instituições precisam ser instituições menores? Não. A gente tem, inclusive, instituições grandes que se conectam por meio de PSTIs. Mas, geralmente, você acaba se conectando por meio do PSTI por uma questão de, poxa, faz sentido você, com o volume transacional que você tem, você se conectar direto no Banco Central, ou seja, desenrolar uma fibra ótica, ter redundância de fibra ótica, não vai fazer sentido. O custo de idleness, né? Ou seja, o custo de ociosidade dessa fibra ótica é muito alto, dependendo do seu volume transacional, né? No passado eu já fiz umas contas, óbvio que isso daí varia de tempos para tempos, mas no passado eu já fiz umas contas que para você poder efetivamente desenrolar uma fibra, e na verdade é um conjunto de fibras, né? Porque você precisa ter redundância, para você desenrolar uma fibra para se conectar diretamente no Banco Central, a gente está falando de um volume transacional acima de 100 milhões de transações por mês, né? Seja, enfim, TED, Pix, whatever, né? Então, surgiu essa entidade chamada PSTI justamente para poder conseguir fazer com que a gente reduzisse o custo de manutenção, né, o custo de observabilidade como um todo do sistema financeiro. E aí, o que é o PSTI? Nada mais é do que um agregador, né? Então, ele é o responsável por se conectar na RSFN, né? Então, a gente tem eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 7, se eu não estou enganado. A gente tem 7 já autorizados e a gente tem 2 ou 3 em processo de autorização. PSTI geralmente é um player que tem know-how técnico do ponto de vista de infraestrutura de redes, né? E o que acontece é que, então, as instituições reguladas, A, B, C aqui no meu exemplo, ao invés de se conectar diretamente no Banco Central, eles se conectam no PSTI, né? E o PSTI se conecta no Banco Central, fazendo como se fosse um processo de compartilhamento de banda de rede, né? Então, aquele idleness, né, que você teria, se você não tem ali a 100 milhões de transações por mês, você consegue compartilhar essa ociosidade com outras instituições. Perfeito. Então, obviamente, seu custo diminui, né? Fred, do ponto de vista de segurança, fica pior. E aí eu acho que aqui é um grande ponto que eu gostaria de desmistificar, né? Porque é inevitável toda essa discussão com relação a CIM e etc. Faz sentido você se conectar por meio de um PSTI e por aí vai. Mas eu acho que o meu grande ponto aqui é justamente trazer a minha opinião de que, poxa, não é este o problema, entendeu? O problema não é você ser uma instituição grande, pequena ou média se conectando por um PSTI ou se conectando direto. Se a gente tivesse se a gente for por um caminho de obrigar que todos os players de mercado se conectem diretamente na RSFN, o problema vai se tornar outro, né? Que é manutenção de diversas infraestruturas de rede se conectando com uma mesma rede privada. Então, assim, não é esse o problema. O problema não é que seu nível de segurança diminui ou aumenta. Assim, minha opinião, esquece isso, tá? O ponto aqui é que, enfim, diminui custo, facilita você se conectar no Banco Central e foi um dos grandes fatores que fizeram com que o boom de fintechs começasse a acontecer a partir de 2018, né? Então, acho que esse não é o ponto. Segurança não deveria ser o tema problemático aqui. Fred, existe algum tipo de risco de compartilhamento de dados, dado que, enfim, A, B e C estão passando pela mesma fibra? Definitivamente não, tudo são certificados, tudo no final do dia roda em cima de certificados segregados, né? Então, não é esse o problema também.
E aí, enfim, entrando um pouco no que aparentemente aconteceu, e aí aqui eu quero frisar que a gente não sabe detalhes ainda, mas o que aparentemente aconteceu foi que um desses provedores de serviço de tecnologia da informação tinha alguma vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade deu acesso, então, aos sistemas de instituições A, B, C, enfim, independente do número, deu acesso às informações dessas instituições, aos softwares de gestão dessas instituições, e aí aqui entra um pouco de um conceito, né? O que são esses softwares, né? A gente tem, a gente pode dar diversos nomes, mas a maneira como eu gosto de explicar é que a gente tem, então, os softwares de cabine, né? E aí pensa que os softwares de cabine são como se fossem o Bankline, o web portal, o web banking das instituições financeiras reguladas dentro do Banco Central. O Banco Central oferece alguma coisa, é ele que oferece esse web banking? Não. Quem oferece esse web banking são os provedores de cabine, né? Que comumente a gente fala, olha, vou contratar um core bancário. Esse provedor de cabine acaba vindo junto e você consegue, na verdade, existe até uma figura específica, né? Que é a figura do piloto, né? É o piloto que gerencia essas cabines, que, de novo, numa analogia simplista, é como se fosse o banking, o acesso a quanto de dinheiro eu, instituição A, B e C, eu tenho em cada uma das contas reserva que são de minha titularidade lá no Banco Central. Então, primeira coisa, a gente tem os softwares de cabine, né? Segunda coisa, a gente tem uma camada de integração que comumente a gente chama de mensageria, né? Porque eu falei muito que o A, o B e o C, eles se conectam com o Banco Central por meio do PSTI, e falei muito, usei muito a expressão fibra, né, aqui. Mas eu não discuti o que passa por dentro dessa fibra, né? E o que passa por dentro, a mensagem que passa por dentro dessa fibra é o que a gente chama de mensageria, tá? A gente tem diversas mensagerias, então para você enviar uma TED, de novo estou sendo simplista, mas para você enviar uma TED existe um conjunto de mensagerias. Para você enviar um Pix ou receber um Pix existe um conjunto de mensageria. E é exatamente essa mensagem que é o que passa por dentro dessa fibra ótica, comunicando o A com o PSTI, com o Banco Central, e volta uma mensageria do Banco Central para uma entidade B, que enfim é a contraparte dessa mensagem. E aí, enfim, todas as pernas no final do dia também voltam, né? Então, o B retorna uma mensagem, o Banco Central analisa essa mensagem e envia para o A de volta, né? Então, vamos lá, para a gente poder refazer esse racional nosso. Então, a gente tem uma camada, né, que a gente chama de cabines, né? Que são os web bankings, que esses pilotos, então, eles controlam todas as contas de reserva. E óbvio, tem mais um monte de coisa lá, mas controlam todas essas contas de reserva no Banco Central. A gente tem, depois das cabines, uma camada que a gente chama de mensageria. E aí a gente vai para a terceira, né? A terceira é o que a gente chama de ledger, né? O ledger é um nome em inglês bonito para sistema de conta corrente, né? É, esse sistema de conta corrente, ele é efetivamente a fonte da verdade da instituição regulada, né? Então, se lá no Banco Central, o Banco Central tem o montante de cada uma das instituições e ele não tem, então, o saldo segregado, o saldo individualizado de cada um dos portadores de conta, conta corrente, conta de pagamento, enfim, qualquer coisa, dentro das instituições, esse ledger é, digamos, o espelho do que a instituição A tem lá no Banco Central, e esse ledger é o que faz a segregação, faz a individualização dos saldos, dos limites e etc., que cada um dos portadores tem na sua instituição, né? Então, enfim, ledger, de novo, é uma responsabilidade da instituição regulada, o Banco Central não oferece esse tipo de tecnologia, tá? Cada instituição regulada precisa, então, fazer a contratação de cabine, de mensageria, de ledger, e é esse ledger que está sob responsabilidade da instituição regulada que faz o controle desses saldos, tá bom? E aí, por último, a gente tem o que a gente chama, e aí a gente aqui, eu digo eu e a Lerian, de camada de governança, né? Aqui na nossa camada de governança, basicamente é tudo aquilo que não necessariamente é transacional, ou seja, não é uma mensageria transacional, mas
é extremamente importante para poder manter a instituição regulada em compliance com as regras do sistema financeiro, né? Então, a gente tem aqui os processos de conheça seu cliente, que em inglês a gente chama de Know Your Client, a gente tem aqui os processos de antifraude, a gente tem aqui os processos referentes à prevenção à lavagem de dinheiro, que em inglês é Anti-Money Laundering, aí a gente usa a sigla AML. Aqui a gente tem os processos de compliance relacionados à quarentena, por exemplo. Fred, o que é quarentena? Quarentena é, por exemplo, eu sou o Fred na instituição A, e eu estou fazendo uma transação que, poxa, sai completamente do padrão, né, do que eu geralmente estou fazendo, né? Então, enfim, eu geralmente faço ali entre o dia 1 e o dia 5 o pagamento de um aluguel. O pagamento desse aluguel é R$ 1.500, mas aí, poxa, essa é talvez a transação de saída mais alta da minha conta dentro desse período de tempo. E aí, num mês específico, eu vou lá e faço uma transação de 10, de 15, de R$ 20.000, né? Para mim, vai aparecer que eu fiz essa transação. Mas existem mecanismos que o Banco Central coloca para os agentes, né, do mercado, para as entidades reguladas, que permitem que essas entidades elas possam manter essa transação numa quarentena, que nada mais é do que um bolsão, para que depois, enfim, seja feita uma análise manual ou uma análise automática em cima dessa transação específica, para depois liberá-la para o sistema, ou seja, para depois ela efetivamente passar aqui como uma mensageria por meio dos cabos e chega lá no Banco Central, fazendo com que o Banco Central viabilize a comunicação entre as diferentes instituições. Então, enfim, a gente tem então uma camada, né, de cabine, a gente tem as camadas de mensageria, a gente tem uma camada de ledger e a gente tem uma camada de governança, né? Fred, por que você explicou tudo isso, né? Porque aí eu quero voltar no tema do domingo para segunda e, enfim, segunda-feira, relacionado a esse ataque hacker, né? E aí eu acho que a gente nem precisa agora do iPad, mas é mais uma discussão aqui entre nós, né? Poxa, Fred, aparentemente teve fragilidades do ponto de vista de segurança cibernética, né? Do ponto de vista de InfoSec, na camada de PSTI, teve eventualmente na camada das instituições. Assim, sim ou não, para mim, é independente. Eu acho que a maneira como eu enxergo as coisas é o seguinte: se você se propõe a ser uma entidade regulada, seja você usando um PSTI, seja você se conectando direto, seja você tendo um core, que é o conjunto dessas caixinhas todas, né? Seja você tendo um core proprietário, ou você contrata partes dessa caixinha de diferentes players de mercado, etc. Tendo um manual de segurança de redes, um manual de redes do Banco Central que é colocado para todos os agentes do mercado seguirem, assim, eu acho que a discussão se existe ou não, ela é meio, como que eu posso dizer, meio inócua, né? E aqui eu preciso me explicar, né? Eu acho que, de novo, sempre vai existir vulnerabilidades. Independente do manual do Banco Central falar sobre certificado, VPN, que instituição regulada pode se comunicar com o PSTI, over the internet ou não, enfim, seja lá o que for, eu acho que sempre vão existir vulnerabilidades do ponto de vista de InfoSec, né? Eu tenho um grande amigo meu que ele era CISO, né? Ele era responsável por InfoSec numa outra empresa que eu fundei. E ele me ensinou algo que eu nunca esqueço, que é, Fred, segurança é feita em camadas, InfoSec é feito em camadas. E não adianta, quanto mais você colocar muros, né, do mesmo jeito que para alguém entrar na sua casa precisa passar primeiro pelo portão, depois pelo porteiro, depois pelo elevador, depois pela porta da sua casa, pela porta do seu quarto, então, enfim, entrar lá no seu ambiente íntimo. InfoSec é a mesma coisa. A gente pode subir muros do tanto que for, a gente pode colocar cerca elétrica, a gente pode aumentar a altura dos muros, mas assim, óbvio que cada instituição tem que ter ali a sua responsabilidade de fazer esse negócio mais bem feito, responsabilidade do regulador de apertar o parafuso para poder aumentar cada vez mais o número de muros, a altura dos muros e etc. Mas eu brinco que o gato sempre vai existir, entendeu? Ele, poxa, e gato pula o que existir, entendeu? Então sempre vai existir, né?
Agora, o meu ponto de discussão sobre esse acontecimento dessa semana, ele vai para a seguinte linha, né? E aí eu quebro em três coisas. Se a gente for deixar de fazer uma discussão de InfoSec e vamos fazer uma discussão sobre fragilidade do sistema como ele está posto hoje, e aqui eu também quero frisar que eu não estou falando que as instituições são frágeis, ou seja instituições reguladas, seja o regulador, não é isso, mas a maneira como esse todo está organizado hoje é frágil, para mim eu separo em 3 pontos, tá? Hoje a gente tem um sistema cadastral extremamente descentralizado, segregado. Cada instituição regulada é responsável por fazer o seu processo de Know Your Client, né, o seu processo de conheça o seu cliente. Do ponto de vista do regulador, existe uma infinidade de processos que precisam ser seguidos e são supervisionados, e enfim, o tempo todo está o regulador ali fazendo auditorias com relação a Know Your Client. Mas para mim, o fato é que a partir do momento que a gente tem diversos players entrando no mercado com níveis de maturidade diferentes e deixando estes players fazendo esse processo de Know Your Client de maneira descentralizada, a gente naturalmente traz um risco sistêmico. Fred, no que esse risco sistêmico se traduz? Na maldita palavra, expressão conta laranja, entendeu? Então, o que está acontecendo hoje com relação a contas laranja, e esse é meu primeiro ponto, né? O que está acontecendo hoje com relação a esse alastro de contas laranja é fruto da entrada de instituições do ponto de vista regulado no Brasil que tem níveis de maturidade diferentes. Fred, então você está defendendo que a gente tem que acabar com o mercado de fintechs? Solução burra para um problema que existe. Não é isso. Você não tem que travar a inovação. A gente tem que usufruir do que a gente tem de melhor, né? E vamos lá, primeiro nessa primeira questão, né? Qual que é o meu ponto, né? Poxa, o governo brasileiro, e aí aqui eu não estou nem falando do regulador, eu estou falando do governo em si, tem a base cadastral, que é considerada, tem uma das bases cadastrais que é considerada uma das mais atualizadas do mundo com relação a pessoa física e pessoa jurídica, né? Não vou nem discutir o porquê disso, né? Porque a gente sabe o porquê disso, né? A gente tem ali todo um arsenal para poder fazer o lado tributário aqui no Brasil de pessoas físicas e pessoas jurídicas que exige dos governos municipais, estaduais e federal que eles tenham essa base cadastral o mais atualizada possível, né? A gente tem um alto volume de pessoas, inclusive, que tem um aplicativo no seu celular, né, que se chama gov.br, que faz muito um processo muito parecido com um processo de Know Your Client que deveria ser feito por uma instituição regulada, né? A gente tem órgãos do governo que têm essa base cadastral e que, inclusive, oferecem essa base cadastral para terceiros, mas na base de usa quem quer, paga pelo uso, mas está lá, né? Enfim, pode ser utilizado, né? Por que a gente não migra para um modelo em que eu não vou nem falar da figura do Banco Central, mas a gente tem uma entidade única que concentra essas informações relacionadas a dados variáveis e não variáveis da população, seja jurídica, seja pessoa física, né? E consegue prover isso, consegue inclusive criar um score de persona, né? Então, assim, olha, o CPF XYZ aqui do Fred Amaral tá abrindo muita conta. Poxa, tem algum. Vamos criar aqui algum score com relação a isso, para que novas instituições que venham a tentar abrir conta do Fred consigam ver que o score do Fred é XYZ, entendeu? Isso é plenamente possível. Gente, do ponto de vista técnico, é ridículo, tá? É ridículo. Eu costumeiramente eu tenho uma mania de diminuir os desafios técnicos das coisas, mas assim, aqui nenhum engenheiro e nenhum arquiteto vai chegar para mim e vai falar que é difícil de fazer isso, entendeu? Basta vontade. Ah, Fred, mas o Bradesco vai querer disponibilizar a informação de Know Your Client para retroalimentar esse banco para o Itaú. Cara, o Itaú não precisa nem saber que a informação está vindo do Bradesco. Não vai existir rouba-monte de pessoa física, pessoa jurídica aqui, entendeu? A gente está falando de dados. A gente está falando de algo que, inclusive, enfim, já foi feito no mercado financeiro, né? Que são órgãos centrais ou entidades centrais mutualizando
mutualizadas, ou seja, com participação às vezes até societária, né, dos diversos entes do mercado, trocando informação por meio de uma camada que cria privacidade e é completamente LGPD, né? Fazendo uso dessa informação para poder melhorar processos. Então, assim, e Fred, por que então as instituições não fazem isso? Porque a gente está falando de 2.000 instituições, pessoal. Não tem como essas 2.000 instituições elas se organizarem sem uma mão forte, que até então foi super certeira, que é o nosso regulador, na evolução do transacional. Mas deixou para trás um lado que eu vou colocar aqui como back-office, que poderia também ter essa mão pesada do regulador para poder ajudar as coisas a se organizarem, né? Então, falei do meu primeiro ponto, né, que é a parte cadastral, que é impedir a abertura dessas contas laranja, que a partir do momento que algo acontece como esse R$ 1 bilhão eventual, se dividiu e se alastrou em diversas instituições, né? Aí eu vou para o meu segundo ponto, né? O meu segundo ponto é comportamento, né? Poxa, no mundo de hoje, e aí vamos nos lembrar aqui do meu desenho, né? O Banco Central tendo então informação transacional em tempo real de tudo que está acontecendo, eu acho que não adianta também a gente descentralizar a responsabilidade com relação à análise de comportamento, entendeu? Dado que, enfim, a gente quer mais é que abram mais e mais fintechs no Brasil e no mundo, né? A gente quer que, enfim, essa democratização do sistema financeiro aconteça com mais vontade, né? Então, por que que a gente não consegue. Não vou nem discutir o tema de que as instituições deveriam ter isso, né? Óbvio que deveriam. Mas vamos assumir aqui que, enfim, a gente tem uma fragilidade do ponto de vista de maturidade das diversas instituições. Por que que a gente não consegue ter alguma coisa centralizada do ponto de vista de análise de comportamento transacional? Ou seja, se aquele CPF ele faz transações às 4 da manhã, ou aquele CNPJ faz transações às 4 da manhã, poxa, deveria ter algum tipo de análise que barraria, né? Eu falei aqui da camada de governança da quarentena, a gente poderia criar mecanismos desse tipo, centralizados, inclusive, e do ponto de vista automático, tá? Eu não estou falando assim do tipo, o Banco Central vai barrar uma transação. Não, o Banco Central vai ter algoritmos, seja de machine learning, seja de AI generativa, enfim, vai ter algoritmos que, poxa, tá passando alguma coisa que tá fora dos thresholds ali, né? Manda uma mensagem de volta para a instituição falando: Ô instituição, você me mandou aqui um pedido para eu poder fazer um Pix de R$ 18 milhões às 4 da manhã. Você tem certeza? Porque, ó, eu tô te avisando que tá meio fora do normal, entendeu? Você tem certeza que você quer fazer isso? E aí cada instituição já tem mais uma perna de decisão aqui, né? Fred, precisa ser o Banco Central fazendo isso? Não precisa, a gente pode ter diversos players do mercado que tenham acesso a esse transacional, entendeu? Fazendo isso, contratado pelo Banco Central, enfim, terceirizado, seja lá o que for, né? É difícil fazer isso, de novo, né? Eu tenho o costume de diminuir os desafios técnicos, né? E eu sei disso, mas, sinceramente, pessoal, não é. Principalmente no mundo de hoje, não é difícil, tá bom? E aí, por último, eu venho para um lado que é o seguinte, né? Cadastral não funcionou bem. Comportamento deixou passar, né? Como que a gente recupera esse dinheiro? E aqui, para mim, talvez seja o primeiro ponto que deveria ser implementado, tá? Para quem não sabe, quando a gente fala de Pix, por exemplo, a gente já tem um protocolo instaurado pelo Banco Central para poder fazer recuperação de valores, né? Esse protocolo se chama MED, né? Só que o MED, ele exige uma proatividade do fraudado que não necessariamente precisa ser assim, né? Além de um problema maior, no meu ponto de vista, que é o seguinte: a gente tem um MED hoje que é de primeiro nível, né? Então, eu sou a instituição A e fui fraudada, eu peço, e eu sei que o dinheiro foi para a instituição B, eu faço um pedido para a instituição B de MED e a instituição B vai lá e me ressarce. Mas isso é o primeiro nível. O que está acontecendo nesse exato momento, e aparentemente foi o que aconteceu aí com esse caso, mas assim, esse é um dos casos.
né? Óbvio que em somas menores, pessoal, times de operações, sejam de fintech, sejam de bancos, estão atolados com o nível de fraude, tá? Com o nível de fraude. Eu já, enfim, fui fundador de uma instituição de pagamento bastante grande e, pessoal, a gente está falando de eu ter 30% do meu time, ao invés de engenharia em produto, em ops, né, em operações, em riscos, em fraude, tá? Então estão atolados com isso. Por que que a gente não consegue, né, fazer o rastreamento do dinheiro em todos os seus níveis, né? Fred, é difícil fazer isso? Não é difícil. Inclusive porque a gente pode usar aquela brincadeira que dinheiro não tem carimbo, mas se existe algo que tem carimbo, é o dinheiro virtual, né? Óbvio que depois que vai para uma exchange, vai para uma OTC, e aí eu tô falando de stablecoin, de cripto, aí é uma outra história, né? Mas o dinheiro, enquanto ele tá pingando de conta em conta, em instituição, seja usando os rails que a gente chama, né? Os trilhos do Pix, os trilhos de TED, ele tem rastreio. Vocês acham que prevenção à lavagem de dinheiro nesse Brasil se faz como? Quando acontece a entrada do COAF numa denúncia específica, né? Aliás, enfim, vocês já devem ter visto diversos filmes e diversas séries falando sobre, pô, vamos pegar o terrorista XYZ, follow the money, entendeu? Siga o dinheiro. Tem carimbo, dinheiro virtual tem carimbo. O que que não tem carimbo é o dinheiro que, enfim, a gente troca em papel, em espécie. Esse dinheiro virtual tem carimbo. Inclusive, a gente tem no protocolo do Pix um ID chamado ID end-to-end, né? Que no final o papel é exatamente esse, né? A gente conseguiria rastrear e a gente conseguiria desfazer, e aí não é assim, né? O meu desenho deveria ser assim, né? A gente deveria poder desfazer essa transação de maneira atômica, ou seja, de uma vez só, de todas as instituições. A partir do momento que uma instituição aqui fez o pedido. De todas as instituições. Você quer mais? Eu ainda faria esse pedido de restituição ser feito ainda de maneira proativa pelo fraudado, mas de maneira passiva, sem necessariamente precisar da autorização da instituição que foi objeto, que foi alvo de para onde o dinheiro foi. Para poder facilitar, inclusive, o processo. E óbvio, eu coloco a responsabilidade nesse daqui de fazer isso com parcimônia, enfim, com cuidado e etc. Mas é plenamente possível de ser feito. Então hoje a gente tem uma média proativa nas duas pontas, que um precisa pedir, o outro precisa autorizar. Esse lado aqui, inclusive, poderia ter todo o restante dessa trilha, acaba não podendo fazer. O dinheiro, enfim, ainda mais no mundo em tempo real, ele se alastra de maneira muito rápida. E são 3 medidas, então, que, poxa, a gente está a semana toda aí, né? O mercado inteiro bate na CIM, crucifica a CIM, bate nas instituições que foram afetadas. Mas para mim, o assunto é outro. A gente sim tem que colocar cada vez mais muros, a gente tem que aumentar o muro das nossas casas cada vez mais, mas para a gente poder, e aí desculpa a minha expressão, mas ela é inevitável para eu poder terminar, para a gente poder matar o gato, a gente precisa focar em outras coisas. Então, enfim, minha opinião para vocês. Espero que tenha sido didático. É um tema relativamente complicado. E beijo.